Marcos, capítulo 7, versículo 24 em diante, 24 a 30, e depois nós vamos ler ainda Mateus, capítulo de número 15, versículos de 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Agora, capítulo de número 15 de Mateus, versículo 21 até o versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento aqui, pela tua palavra, pela leitura bíblica, ou pelas leituras que já foram feitas desde o início do culto, pelas orações proferidas. Queremos te agradecer ainda pelas ofertas e dízimos que foram trazidos nesta manhã. Pai, obrigado por esta congregação, pelos irmãos presentes aqui, Pai, e nós te pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa tocar em nosso coração e nos inspirar nesta manhã. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Nós temos pregado na parte da manhã algumas mensagens sobre mulheres muito importantes, mulheres significativas da história do cristianismo e também do Antigo Testamento. É muito bom dizer aos irmãos que a igreja evangélica, que o cristianismo, ele não é de forma alguma machista. Nós vemos na Bíblia Sagrada mulheres que trouxeram uma grande contribuição à espiritualidade. E no texto que nós vamos analisar nesta manhã, nós verificamos que Jesus, ele vai para uma região de Tiro e Sidom, e naquela região ele procura ficar reservado, procura ficar ali meio que oculto, só que ele já era alguém muito conhecido, muito famoso. A sua fama, como disse um poeta certa feita, corria chão, ou seja, as pessoas falavam dele, as pessoas sabiam que ele estava ali e não dava de forma alguma para ele se esconder. E neste momento surge na história uma mulher ciro-fenícia, é como a Bíblia a identifica. E essa mulher, ela tem uma grande e uma profunda aflição. A sua filha,
estava possessa de um espírito imundo. E a gente sabe muito bem que quando um filho nosso, um neto, está com algum problema, a gente fica profundamente compungido, com o coração sentido, a gente não mede esforços para encontrar a solução do seu problema. Por certo, essa mulher já havia procurado os recursos daquela época para tentar resolver o problema daquela menina. Assim como hoje, se ela estivesse entre nós, ela procuraria talvez um médico, um psicólogo, procuraria um terapeuta, mas essa mulher chegou à conclusão que todos esses recursos disponíveis, eles não eram suficientes para resolver o problema da sua filha, porque o problema dela, o texto de tudo, um problema espiritual. E aí, o texto vai nos dizer, olhe comigo, no versículo 22 de Mateus, capítulo 15, diz assim para nós: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, é a primeira expressão que ela diz, né? Senhor. E repare comigo que o texto fala que ela clamava, não diz que ela clamou. Repare comigo, não está dizendo que ela clamou, mas o texto fala que ela clamava, ela insistia, ela continuava falando e falando e falando, ou seja, ela não clamou apenas uma vez, mas ela continuou a clamar, porque sua aflição era grande, e ela sabia que aquela oportunidade não poderia jamais ser perdida, ela precisava aproveitar aquele instante, aquele momento. E aí o texto nos fala que ela identifica a Jesus como Senhor. E naquele período, quem merecia esse nome, esse título de Senhor, que no grego é Kyrios, era justamente César, o imperador. Esse recebia o título de Senhor, Senhor do mundo. Mas aqui a mulher diz que esse Jesus era para ela o Senhor. Ele sim era o Senhor do mundo. Ele tinha a resposta e a solução para o problema da sua filha. Por isso ela vai a ele e não perde aquele momento. Em primeiro lugar, ela o chama de Kyrios, de Senhor. Depois o texto nos fala ainda, veja comigo, versículo 22, o texto ainda fala que ela o chama de Filho de Davi. Como nós lemos lá em Marcos também, na passagem correlata, essa mulher, ela pegou informações a respeito de Jesus, ela sabia dos seus feitos, ela sabia quem ele era. Em primeiro lugar, ela busca a solução do problema na pessoa certa. Às vezes, nós procuramos a solução do nosso problema no lugar errado e na pessoa errada. Ela procura em Jesus Cristo, o único que poderia libertar a sua filha daquele problema, daquele mal. E ela o chama de Filho de Davi, que era uma esperança que todo judeu tinha, a chegada do Filho de Davi, a chegada do Messias. Então ela reconhece que Jesus Cristo, para ela, ele era o Messias esperado, ele era aquele que viria para libertar Israel, ele era de fato alguém com poder para fazer sinais e fazer maravilhas. E essa mulher, de maneira muito humilde, ela diz assim, veja comigo no verso 22, tem compaixão de mim. Essa mulher reconhece, assim como nós precisamos reconhecer que toda dádiva, que todo bem, que toda bênção que vem da parte de Deus, ela só pode vir por um motivo, porque o nosso Deus é um Deus que tem compaixão de nós, é um Deus sensível, é um Deus que sente a sua dor, é um Deus que sente também a minha dor e a minha aflição. Ele se condói de nós. É um Deus que tem misericórdia. Tudo que nós recebemos de Deus não é porque nós sejamos importantes, não é porque nós sejamos pessoas letradas, bem instruídas, ou porque tenhamos uma condição financeira muito boa. Tudo aquilo que Deus faz por nós, Ele faz porque Ele tem
compaixão de nós, Ele tem misericórdia, Ele visualiza e enxerga a miséria em que nós nos encontramos e se compadece da nossa vida. E é dessa forma que essa mulher pleiteia diante de Jesus a libertação da sua filha. E aí o texto nos diz assim: tem compaixão de quem? Tem compaixão dela? Não, ele diz: tem compaixão, ela diz, tem compaixão de mim. E por que essa mulher diz, tem compaixão de mim, e não tem compaixão dela, que está lá em casa possessa de um demônio? Eu vou explicar para você. Não é porque essa mulher fosse egoísta, ou coisa que o valha. Essa mulher diz, tem compaixão de mim, por um motivo muito claro, e você vai entender. A dor dos nossos filhos são as nossas dores. Aquilo que atinge os nossos filhos, atinge também ao nosso coração. Então, enquanto aquela criança, porque alguns entendem que ela era muito pequenina, estava sofrendo em casa, essa mulher também estava sofrendo e buscando a solução do problema de sua filha. E assim acontece com a gente. Todos nós, pais, nós temos esse coração, nós temos esse sentimento, esse desejo de ver os nossos filhos bem, e a gente não mede esforços para que tudo se encaminhe da maneira adequada. E ela sabia, ela conhecia a sua filha, e ela sabia que o mal que ela estava vivendo, somente um poderia trazer a solução, e esse alguém tinha um nome, era Jesus Cristo, o Quírios, o Senhor, o Filho de Davi. E aí, o texto diz assim para nós, veja comigo: minha filha está horrivelmente endemoniada. É o que o versículo 22 nos diz na parte final. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas o que eu acho bonito aqui é que ela não diz que minha filha é endemoniada. Ela diz que minha filha está endemoniada. Se o Senhor der uma ordem, se o Senhor resolver curá-la, libertá-la, ela não estará mais na condição na qual ela se encontra hoje. Por isso, meus queridos, ela usa essa expressão, minha filha está endemoniada, horrivelmente endemoniada. E quem já esteve com uma pessoa endemoniada, como eu já estive, em alguns momentos, você sabe que o quadro é horrível. O quadro, a palavra eu acho que é a melhor, é um quadro tenebroso. A pessoa, às vezes, atenta contra o próprio corpo, às vezes contra outras pessoas. É algo muito estranho e muito difícil. Então, eu imagino a aflição na qual essa mulher estava se encontrando. Mas, como se não bastasse, essa mulher precisou viver alguns obstáculos no exercício da sua fé. A gente pensa que às vezes, nós vamos pedir alguma coisa a Deus e Deus prontamente vai nos dar a resposta. Mas nem sempre é assim. Os antigos diziam que Deus responde de 3 maneiras. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas falavam assim. Deus, quando nos responde, Ele diz sim, não ou espera. Você tem que aguardar. E aí o texto nos diz no versículo 23... Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Essa mulher talvez esperasse que Jesus fosse virar-se para ela e trazer a solução imediata de seu problema, mas Jesus não abre a boca, fica em completo silêncio. Talvez querendo perceber ou gerar em seu coração a fé necessária. Talvez querendo ver nela até que ponto, de fato, ele era para ela o Senhor dos Senhores, ele era o Quírios, ele era aquele que realmente poderia trazer a solução de seu problema. Então, o primeiro obstáculo teria que ser vencido, era o silêncio daquele que poderia trazer a libertação da sua filha. E aí o texto nos diz que um segundo empecilho, um segundo obstáculo, ela precisaria vencer. Eu não sei como é que você reage diante dos obstáculos, mas tem pessoas que quando recebem o primeiro não, elas desistem. Mas essa mulher teve a primeira dificuldade diante do silêncio de Jesus.
mas agora não somente de Jesus, mas também de seus discípulos. Olha o que o texto diz. Diz assim para nós, veja comigo. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. O segundo obstáculo que essa mulher enfrentou era justamente a própria oposição dos discípulos de Jesus. Talvez ela aguardasse que eles dissessem: por favor, mestre, ela está clamando já há muito tempo atrás de nós, traz a resposta para ela, liberta a filha dessa mulher, ela está sofrendo muito. Mas os próprios discípulos agem dessa forma. E aí parece aquela cena em que quem deveria interceder por você faz uma oração contrária. Quem deveria estar no seu lado, no momento difícil do problema, da luta, está contra você. Você já está fragilizado, precisando de força, de apoio, de amparo, de um amigo, e essa pessoa ainda, ou aquelas pessoas, não estão fazendo aquilo que você esperaria que elas fizessem. E aí, um segundo obstáculo, essa mulher teria de enfrentar, porque até os discípulos estavam contra ela. E aí o texto diz assim, versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu creio que muitas pessoas nesse lugar aqui já teriam ficado silentes, já teriam batido em retirada. Agora Jesus diz a essa mulher, veja comigo o texto, que ele não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como quem diz assim: olha, em primeiro lugar, eu tenho que salvar os judeus. Os judeus é o povo do antigo pacto. Os judeus são aqueles que deles provém a salvação, deles provém o Messias. É a eles que eu tenho que atender em primeiro lugar. É que o texto diz para nós, mais uma objeção, um obstáculo para essa mulher. Meu Deus, o homem não quer me ouvir mesmo. Agora ele fala que os judeus estão em primeiro lugar. E aí o texto nos diz assim, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Depois de tantas negativas, de dificuldades no meio do caminho, essa mulher ainda persiste na intercessão, no clamor, e essa mulher chega próximo a ele e o adora. Ela ainda destina a Jesus Cristo a adoração, ou seja, ela estava resoluta no que estava fazendo, na sua proposta. E me fez lembrar, enquanto eu estudava essa passagem, um cântico muito popular agora nesses dias, que diz assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. É como se ela dissesse assim, olha, eu vou adorá-lo porque se Ele me atender, maravilha, mas se Ele não me atender, eu também não vou esmerecer, melhor dizendo, não vou esmorecer e não vou abandonar a minha fé. E às vezes demora um pouquinho a vir a solução do nosso problema. Às vezes o obstáculo é grande demais, a gente quer uma vitória, uma bênção, e às vezes não é rápida a bênção. Mas a gente precisa entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus também não fizer, Ele vai continuando a ser o nosso Deus, Ele continuará ad eterno a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não vamos deixar de acreditar nele. É isso que nós precisamos entender. E aí, o texto diz assim para nós: Senhor, socorre-me. Depois de tudo que aconteceu, depois de todos os obstáculos, essa mulher ainda chega para ele e diz: Senhor, socorre-me. Senhor, seja sensível à minha dor, seja sensível à dor da minha filha. Por favor, venha me socorrer. O que prova para nós que esta mulher era uma mulher persistente. Ela tinha uma fé diferenciada, porque ela persistia, ela não desanimava, ela não desacreditava. E eu digo a você nesta manhã, eu não sei se você
tem um desejo profundo em relação aos seus filhos. Não sei se a conversão deles, não sei qual o problema, qual a luta, qual a dor, mas eu digo a você uma coisa: persista, não desista, por mais que falem que ele é um caso perdido, que ele é problemático, que ele é um fracassado, que ele não tem jeito, que ele não vai se aprumar na vida. Eu digo a você nesta manhã: persista em oração, acreditando que Jesus é com ele e que as dificuldades hão de passar. Amém? Uma mulher persistente. E aí no versículo de número 26 nós lemos assim: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Repare comigo, mais um obstáculo. Ela agora está dizendo que o povo de Israel tem a precedência na salvação, está na frente, o povo de Israel está dizendo para ela, e ele diz para ela que não é correto, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí eu queria explicar a você algumas coisas rapidamente. Primeira coisa, muitos comentaristas bíblicos falam que o povo de Israel chamava os demais povos de cães, o que não é verdade, mas alguns afirmam isso. Outra coisa importante dizer aqui: quando Jesus fala isso para essa mulher, ele faz uma analogia. Ele tenta levar a ela uma ideia que estava dentro da sua capacidade de conhecimento. Vocês viram lá em Marcos que essa mulher era de cultura grega. E lá em Israel, os cães eram alimentados daquilo que sobrava dos cães. Êxodo capítulo 22, versículo 31. Você pode ver depois. Mas também pela influência da cultura grega, muitos judeus na Palestina, eles tinham cães em casa como animais de estimação. Eles tinham cães em casa como animais de estimação. E aí o que acontecia? Quem comia primeiro? Os filhos. E quem comia depois? Os cães. E essa mulher sabia disso porque também fora criada dentro de um contexto grego. E Jesus, nessa analogia, ele tenta ilustrar para esta mulher algo muito importante, que seria mais um obstáculo para ela. Em primeiro lugar, estariam os judeus, e ela era Ciro-fenícia. Mas como se não bastasse, essa mulher de fé, essa mulher guerreira, veja comigo o versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Repare comigo isso, é muito importante. Olha só, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Sabe o que ela está dizendo? Em primeiro lugar, ela está reconhecendo que, de fato, os judeus têm o primeiro lugar. Seriam alcançados por Jesus em primeiro lugar. Ela não está negando o papel dos judeus, ela admite o papel dos judeus. Só que ela diz uma coisa muito forte aqui. Ela diz o seguinte: ela diz que, embora os primeiros a serem alimentados são os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo o seguinte: que Jesus tem todo o poder para fazer maravilhas e que ainda que caia sobre ela o benefício, a bênção, pequenina que seja, da parte de Jesus, se a menor virtude de Jesus sair dele em direção a ela e a sua filha, ela tinha a convicção que essa fração pequenina poderia trazer a libertação daquele espírito demoníaco que estava sobre a sua filha. Meus irmãos, eu não sei se eu consegui traduzir de maneira clara, mas na minha concepção, essa fé é uma fé extraordinária. A mulher vence todos os obstáculos. Eu vejo nessa mulher um profundo amor pela sua filha.
Amor igual ao que você tem pela sua filha, pelo seu filho ou pelos seus netos. Amor igual ao que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha. Um amor muito grande. Eu vejo nessa mulher persistência, eu vejo nessa mulher fé, mas eu vejo acima de qualquer coisa nesta mulher amor profundo pela sua filha. E aí, diante dessa declaração, veja comigo, olhe para a Bíblia, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. O próprio Senhor Jesus reconhece que a fé dessa mulher era extrema, era grandiosa. E repare comigo mais uma coisa, essa mulher não era do povo da aliança, essa mulher não era judia, essa mulher não era uma mulher afeita à religião judaica, de quem se poderia esperar uma grande fé, mas essa mulher era cirofenícia, o que significa dizer que ela tinha uma fé poderosa, uma fé maravilhosa, uma fé extraordinária. E não raras vezes nós encontramos tamanha fé em pessoas que nem sempre nós esperaríamos tamanha fé. E aí, Jesus, ao reconhecer que sua fé era grande, ele diz assim: faça-se contigo como queres. Diante do que você fez, diante do que você venceu, tantos obstáculos diante de mim, diante dessa declaração tão maravilhosa, que tirada você teve, seja feito conforme a sua fé, seja feito aquilo que tu queres. E eu quero perguntar a você, nesta manhã, você que está aqui, que talvez tenha um filho, uma filha, que talvez tenha netos, você que se preocupa com tantas coisas em relação à sua própria vida e à vida dela, você que, assim como essa mulher, vê nos problemas da sua filha ou do seu filho, os seus próprios problemas, os seus próprios desafios, eu quero te perguntar nesta manhã: o que tu queres? O que tu queres? O que você está pedindo hoje? Talvez você esteja pedindo a mesma coisa que essa mulher pediu. Minha filha não está endemoniada, nem meu filho, mas eu quero libertação espiritual para ele ou para ela. Eu quero salvação para os meus queridos, para os meus filhos e para os meus netos. E eu sei, Senhor, que nenhum terapeuta, por melhor que seja, pode fazer isso. Eu sei que somente o Senhor pode trazer vida nova ao coração do meu filho e da minha filha. Só o Senhor pode dar sentido à sua existência. Só o Senhor pode colocar a vida do meu filho ou da minha filha em ordem. Eu não sei qual é o problema. Você conhece bem o seu filho, pode ser uma cura para uma doença. Pode ser a solução de um problema emocional, pode ser a solução de um problema conjugal, pode ser a solução de um problema profissional. Mas você que aqui está nesta manhã, você que tem uma fé, não precisa nem ser uma fé grande, mas se for fé em Jesus Cristo, ainda que seja pequenina, do tamanho de um grão de uma mostarda, será suficiente. Eu quero orar com você, você que de repente está com o mesmo desejo dessa mulher, de ver Jesus trazendo a solução do problema de seus filhos. Eu quero orar por você, finalizando. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e oremos ao Pai.